Boa tarde, hoje vamos fazer mais um hangout. Desta vez vamos falar mais uma vez, sobre a ginecomastia, que tipos é que existem, que tratamentos é que temos disponíveis. Esta série de hangouts é composta por duas emissões, a de hoje e a que foi efetuada na semana passada. Muitos de vocês já o conhecem, o meu nome é Miguel Andrade, sou cirurgião plástico e estético, sou formado pela Universidade Clássica de Lisboa e estou inscrito na Ordem dos Médicos de Portugal e pertenço à Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, onde, aliás, desempenho uma função de vogal de estética dessa mesma sociedade. Além disso, pertence também a algumas organizações internacionais de reconhecido renome e sou um dos poucos cirurgiões plásticos e estéticos portugueses pertencentes ao European Board of Plastic Surgery. Também, ainda dentro deste contexto do hangout, e caso desejem, podem enviar as vossas questões para os nossos e-mails, questões, sobretudo, relacionadas com o hangout de hoje, mas qualquer outra questão também que acham pertinente poderão colocar. Os e-mails são facia@facia.pt ou geral@facia.pt, ou ainda através dos restantes meios sociais que dispomos, o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, o Google+, e sempre possível iremos tentar responder dentro da emissão às questões colocadas. Vamos então retomar o tema do hangout de hoje, sobre ginecomastia, o que é isso, que tipos de ginecomastia existem, quais os tratamentos ou as possibilidades de tratamento que temos disponíveis. Vou repetir e resumir um pouco só o que é a ginecomastia, todos vocês também já sabem, ou pelo menos as pessoas que andam preocupadas com este tipo de problema já fizeram uma série de pesquisas. A ginecomastia é uma situação clínica em que as mamas no homem, as mamas masculinas, crescem por alguma razão, ou por uma alteração hormonal, ou por uma acumulação de gordura apenas. Esta situação, como é óbvio, provoca um grande traumatismo e alguma perturbação psicológica nos jovens adultos e nos adolescentes. O nome em si, ginecomastia, literalmente significa mamas femininas e é de alguma forma causado por um desenvolvimento excessivo no tecido da região mamária masculina, ocorrendo mais frequentemente nas fases de mudança hormonais no homem, na infância, na adolescência e na velhice. E muitas vezes não tem nenhuma patologia de base que esteja subjacente. Quais são, então, os graus de ginecomastia? Os graus, a classificação da ginecomastia em si está relacionada, em geral, ou aquela classificação mais usual, relaciona-se com os possíveis tratamentos que nós temos disponíveis, de acordo com as necessidades cirúrgicas. E porquê? Porque para o planeamento cirúrgico, normalmente, utilizamos algumas regras, alguns considerandos de natureza clínica que nos ajudam a definir qual o tratamento mais adequado para cada caso. Assim, e em termos práticos, esta classificação com base, pensando no tipo de tratamento, podemos considerar a existência de 3 graus na ginecomastia. O grau 1, o grau 2 e o grau 3. O grau 1, vamos ver então quais são os casos que se englobam em cada um destes graus. O grau 1 é aquele em que existe um botão localizado de tecido glandular que se concentra ao redor da areola ou debaixo da areola e que em geral é fácil de remover. Normalmente estas situações ocorrem em pessoas em que o tórax tem um pouco de tecido adiposo e não há nenhum excesso de pele. O grau 2 da ginecomastia já é uma ginecomastia difusa, num tórax em que tem mais tecido adiposo e onde as margens de tecido não são bem definidas, são, digamos que, difuso. A associação de tratamentos, neste caso, passa necessariamente por ser necessário fazer uma lipoaspiração do tecido adiposo circundante. No grau 3, já é uma ginecomastia mais difusa, em que existe um excesso de pele. Neste caso, estes pacientes necessitam de algumas cicatrizes ao redor da areola e na pele, de modo a reposicionar o complexo areola mamilar. E neste caso, digamos que para tentarmos reduzir o excesso cutâneo que existe, é necessário fazer uma cicatriz periareolar. Em termos de tratamentos, e com base nestes tipos de graus de ginecomastia, temos ao nosso dispor 2 técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas simultaneamente ou em separado.
Basicamente são elas a lipoaspiração, em que se remove o excesso de tecido adiposo existente, ou, portanto, como associação, a excisão do tecido glandular desenvolvido, associado, na maior parte destes casos, a uma excisão do excesso de pele. Mais uma vez volto a referir, e no caso de quererem, poderão colocar as vossas questões através dos nossos meios, através do facia.facia.pt, geral.facia.pt, ou então através dos nossos meios nas nossas redes sociais, nomeadamente o Facebook, o LinkedIn ou o Google+, e tentaremos dar uma resposta às mesmas durante esta emissão, ou então depois, posteriormente, receberão a resposta através do mesmo meio. Após o tratamento destas situações, há necessariamente um inchaço, um edema pós-operatório próprio, que dura cerca de 7 a 10 dias, havendo uma alteração da sensibilidade, mais para a redução no local que é transitório, que demora a retomar a sensibilidade ao fim de 6 meses, 1 ano, na maioria dos casos. A cirurgia em si, que consiste na realização de uma incisão pequena, que pode ser ou não, como já vimos, o seu tamanho e localização, incluir toda a região areolar ou apenas um semicírculo, na sua parte inferior da areola, normalmente, melhor na transição entre a areola e a pele, para que ela não fique visível, e não é aparente, fica praticamente invisível com o passar do tempo. Claro que isto depende da cicatrização de cada um, e há pessoas que têm tendência a fazer cicatrizes um pouco mais feias, e aí temos que avaliar ou, eventual, rever essa cicatriz posteriormente. Após a realização dessa incisão, o cirurgião vai retirar a glândula e o tecido de uma consistência mais dura, que está aumentada, e que, na maior parte dos casos, é enviado para exame anatopatológico. Nos casos em que existir mais um excesso adiposo, tecido adiposo, a lipoaspiração pode ser só suficiente, porque lipoaspira-se toda essa região da região peitoral, de forma a definir um peito mais atraente, mais agradável esteticamente, e na maior parte dos casos, neste excesso de tecido adiposo, pode ser necessário associar-se à remoção de um pequeno botão retroareolar. Nestes casos, quando o caroço, basicamente, que assim por vezes que é assim designado, é pequeno, o tratamento é feito através de um pequeno orifício que é praticamente imperceptível, ou de uma pequena incisão na transição da areola para a pele. É claro que este procedimento implica necessariamente a realização de uma anestesia, e temos que obviar e temos que avaliar que tipo de anestesia poderá ser realizada. Basicamente pode ser uma anestesia local, ou uma anestesia local com uma sedação na maior parte dos casos. E isso depende da preferência da pessoal, e não só, mas também da sua avaliação clínica. A escolha do tipo de anestesia depende, em parte, do tamanho da mama e da técnica que é necessário realizar para o seu tratamento. Mas, na maior parte dos casos, não é necessário ficar internado e a pessoa vai para casa no próprio dia. É claro que o pós-operatório também tem que ter alguns cuidados para que o resultado final seja o melhor possível. A correção da ginecomastia do grau 1, portanto mais localizada, é geralmente um procedimento cirúrgico simples. O grau 2 já pode ter mais algum grau de dificuldade e necessidade de destreza cirúrgica, e que pode estar associado a algumas intercorrências no pós-operatório, como seja o aparecimento de umas pequenas ondulações na pele, nomeadamente à sua palpação, na pele da região torácica, que ocorre depois da cicatrização, e pode levar a uma certa depressão no centro ou atrás da região areolar, se houver uma excisão muito marcada do botão retroareolar. Em geral, é uma cirurgia. Boa tarde, hoje vamos fazer mais um hangout. Desta vez vamos falar mais uma vez, sobre a ginecomastia, que tipos é que existem, que tratamentos é que temos disponíveis. Esta série de hangouts é composta por 2 emissões, a de hoje e a que foi efetuada na semana passada. Muitos de vocês já o conhecem, o meu nome é Miguel Andrade, sou cirurgião plástico e estético, sou formado pela Universidade Clássica de Lisboa e estou inscrito na Ordem dos Médicos de Portugal e pertenço à Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética,
onde, aliás, desempenho uma função de vogal de estética dessa mesma sociedade. Além disso, pertence também a algumas organizações internacionais da conhecida renome e sou um dos poucos cirurgiões plásticos e estéticos portugueses pertencentes ao European Board of Plastic Surgery. Também, ainda dentro deste contexto do Hangout, e caso desejem, podem enviar as vossas questões para os nossos e-mails, questões, sobretudo, relacionadas com o Hangout de hoje, mas qualquer outra questão também que acham pertinente poderão colocar. Os e-mails são facia@facia.pt ou geral@facia.pt, ou ainda através dos restantes meios sociais que dispomos, o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, o Google+, e sempre possível iremos tentar responder dentro da emissão às questões colocadas. Vamos então retomar o tema do Hangout de hoje, sobre ginecomastia. O que é isso? Que tipos de ginecomastia existem? Quais os tratamentos ou as possibilidades de tratamento que temos disponíveis? Vou repetir e resumir um pouco só o que é ginecomastia.